não sei você, mas uma das coisas que mais me deixava extremamente estressada num atendimento de canal era o paciente olhando o relógio, né? Mexendo o pezinho ali na cadeira e mexe de um lado, mexe do outro. Você percebe que o paciente está o quê? Extremamente ansioso, tenso, estressado. E aí era a receita para eu ficar o quê? Ansiosa, tensa, estressada, e aquele tratamento, aquela sessão toda, né? Parece que tudo que tem daí para acontecer de errado acontece. E a gente não está falando aqui não de coincidências, não. Acaba sendo tudo que meio que uma consequência daquele contexto que foi criado em função do quadro de ansiedade. Realmente, tanto do paciente que está ali deitado na cadeira, quanto do profissional. Então, se você quer mudar esse cenário na sua vida, se você quer começar a partir de hoje, ter muito mais pacientes que dormem durante o tratamento de canal, que é o que acontece hoje, não só na minha vida, mas também de muitos colegas que já foram implementando muita coisa aqui do que a gente conversa, do que já tiveram aqui em curso junto comigo, em mentoria e tudo mais. Então você tem um cenário totalmente oposto, o paciente tranquilo, dormindo, pode roncar, inclusive eu falo pro meu paciente no começo da consulta, ele acha que é brincadeira, no fim das contas ele se pega roncando no meio do atendimento e eu acho isso fantástico. Então é um cenário totalmente diferente, porque o paciente tranquilo, você sabe que está tudo correndo bem. E se está tudo correndo bem, a nossa fluidez, o nosso estado interno, em vez de estar naquele estresse, naquela coisa, meu Deus do céu, o que é a próxima coisa que vai dar de errado? É o oposto disso. É assim, olha, hoje está dando tudo certo, né? E aí o negócio flui. Se você tem que fazer sessão única, você faz sessão única, enfim, seja lá o que for, o negócio desenrola. E aí, como que você faz, então, para deixar um paciente nessas condições? A gente não está falando aqui de fazer nada de sedação, tá? E nem, não estou falando, olha, poxa, eu dei ali um ansiolítico para o meu paciente, um dormonídeo para o paciente, aí sim, ele dormiu na cadeira. Tudo bem, é uma opção também, não que não seja, né, a questão da sedação consciente, do paciente poder passar, né, por uma farmacologia aí para ter esse estado de ansiedade mais controlado, mas isso também envolve outras questões, né, do próprio paciente às vezes ter que vir acompanhado até a consulta e do tempo que ele dispõe depois saindo dali, se ele realmente vai poder ficar um período de repouso, e nem sempre isso é viável no dia a dia da maioria dos pacientes, pelo menos dos que frequentam aqui o meu consultório, a minha clínica. E aí, então, o que a gente pode fazer de uma forma diferente? E vai surgir mais um questionamento para você no final desse vídeo a respeito do que você está fazendo, do que simplesmente uma solução ou olha, faça isso daqui. Mas é o seguinte, o paciente ele está naquele momento, pensa só, você chegou no dentista para fazer canal. Não sei se você já sentou na cadeira do seu colega para ter o tratamento endodôntico feito de algum dente seu. Eu já sentei mais de uma vez. E digo que mesmo sendo da área e tudo mais, né, a gente, cada um vem ali também do seu contexto, das histórias que já ouviu na vida, dos traumas de infância, seja lá o que for, mas existe, né, na maioria dos casos, uma atmosfera de ansiedade ali no paciente. Ótimo, beleza, isso é a parte que você já sabe. Então entrou um paciente no seu consultório, esse paciente já considere que ele tem um grau de ansiedade, maior ou menor, mas ele tem. E aí o que você pode fazer a respeito que não seja uma saída ali medicamentosa, né? Como que você pode, nesse pré-operatório, nesse pré-atendimento, antes até mesmo de começar qualquer procedimento no paciente, existe um negócio chamado iatrosedação, que é uma sedação daí não farmacológica através da conversa, né? A gente tem diferentes técnicas dentro dessa iatrosedação, como que a gente pode fazer isso, uma escuta ativa, construção de rapport. A gente tem realmente tecnicamente muita coisa, mas eu vou dar aí um norte para você nessa hora. É o seguinte, você desapega de tudo que tem na sua cabeça ali, que pode estar te preocupando no seguinte sentido, né? O que vai ser de mim nesse atendimento, e olhar simplesmente, ouvir o paciente, ouvir ativamente. Então você está prestando atenção, deixa de lado qualquer outra encanação que você tenha na hora, depois aquela encanação vai voltar para sua cabeça, você pode ter certeza, mas você pega e presta total atenção, uma escuta realmente ativa, que seu paciente se sente ouvido, e nesse momento o seu foco é o bem-estar e o restabelecimento da saúde desse paciente. Isso de forma genuína, você se colocando no estado de presença de maneira consciente, porque dia a dia é muito fácil a gente estar disperso, então quando você fala, pô, não, estou dispersando, a Fernanda falou que eu tenho que olhar aqui, eu tenho que
prestar atenção no que o paciente realmente está falando e não ficar viajando em outra história na minha cabeça. A partir do momento que você consegue fazer isso cada vez melhor, o seu paciente, ele tende a se sentir mais ouvido, então ele está se sentindo acolhido e aí a tendência daquela ansiedade que ele tem já é reduzir. E aí, uma outra coisa que acaba sendo determinante para o estado que o seu paciente vai estar, e aí não adianta você ficar só naquela defensiva, né, ou naquela justificativa, nossa, entendi um caso hoje, pô, deu tudo errado também, o paciente estava assim, assado, se mexia, olhava para o relógio, balançava o pé e tudo mais. Lembrando, o paciente não está fazendo aquilo para te irritar, o paciente está fazendo aquilo porque ele está nervoso, ele está estressado, ele está ansioso, ok? Então, não adianta jogar a culpa no paciente, mas nessa hora é legal de olhar e falar assim, opa, pera lá, o que eu estou fazendo, o que eu fiz nesse atendimento com ele, qual era o estado que eu estava naquela hora para poder ajudar ou não ajudar esse estado interno do meu paciente. É aí que fica a pergunta para você olhar a partir de hoje, se não é uma coisa que você costuma fazer, é qual que é o seu estado interno no momento que você senta para fazer os seus atendimentos dentro do consultório. Não que isso seja simples, a última coisa que eu estou fazendo aqui é julgar, nossa, que você está estressado ali na cadeira, né? Mas na medida do possível, a gente tem que se colocar num estado, né, de controle, a gente tem que controlar primeiro a nossa ansiedade, se colocar num estado melhor possível, para a partir disso, né, eu buscar trazer aquele paciente que está ansioso para o meu estado e não simplesmente o contrário disso. Tá certo? Então fica essa pergunta aí para você, né? Qual que é o estado hoje que você tem tido na maioria dos seus dias? É lógico que a gente oscila, né? Mas dentro dessas oscilações, como que é a média, né? Como que você está na maioria das vezes? Se você quiser compartilhar aqui, é legal, a gente vê que a gente não está sozinho também, naqueles momentos que está super estressado. E isso até mesmo, né? A partir do momento que a gente tem essa identificação, essa consciência do que está acontecendo, né? E que às vezes é uma coisa que eu falo, poxa, eu não estou conseguindo controlar a ansiedade do meu paciente, mas espera lá, como que está a minha? Então, opa, alerta, eu já tenho uma informação aqui, uma referência a mais para eu identificar que eu estou nesse estado, naquele momento, e a partir do momento que eu tenho a consciência, eu tenho o poder de fazer alguma coisa a respeito disso. Tá certo? Um grande abraço, um grande beijo para você e a gente se vê na próxima.